Fala, galera da FUVEST, como estão vocês? Aqui eu, professor Pedrão, para resolver com vocês a parte de matemática hoje do nosso terceiro dia de prova, certo? FUVEST, aí no fim eu falo um pouco mais sobre a prova, mas aqui no começo só comentando um pouquinho, o padrão se manteve, aquele nível de dificuldade elevado, né? FUVEST, a gente sabe que é complicado, FUVEST na fase, mas ainda questões bem planejadas, questões de um bom raciocínio, uma prova boa, eu diria, certo? Sem mais delongas, vamos para a primeira questão, vem comigo e pá! Tá lá! O cara fala assim pra gente. Um empreiteiro contratou um serviço com um grupo de trabalhadores pelo valor de R$10.800, é ou não é? A serem igualmente divididos entre eles. Como 3 desistiram do trabalho, os caras mó furão, tá ligado? Deram pra trás, tá, regaram. O valor contratado foi dividido igualmente entre os demais. Assim, o empreiteiro pagou a cada um dos trabalhadores que realizaram o serviço R$600, além do combinado no acordo. Se tem menos gente, sobra mais bufunfa pra galera. E tem a pergunta, quantos trabalhadores realizaram o serviço? E o item B, quanto recebeu cada um deles? Como um está vinculado ao outro, a gente já vai resolver geral as duas juntas. Então vamos lá. Aqui, começando com uma resolução inicial padrão para as duas, a gente tem o seguinte, vou chamar de N o número de trabalhadores até então, certo? O total. E aí eu vou ter que o valor que cada um ia receber é esses 10.800 sobre N, o total dividido pelo número de pessoas. Como uma galera saiu fora, o novo valor recebido é R$600 a mais do que era. Então o que aconteceu? A gente pegou o valor inicial, 10.800 dividido por N, e igualou aos 10.800 dividido por N menos 3, o novo valor que a galera vai receber, menos 600 para comparar com o anterior. Joga para lá, joga para cá, se diverte, manda um chama-chamé. Vai sair aqui no final, nessa equação de segundo grau marota, que o N, o número inicial de trabalhadores, poderia ser 9 ou menos 6. Aí o cara fica em dúvida, e agora? Velho, como você vai ter menos 6 trabalhadores? Cala a boca, né, velho? Cala a boca, não convém sobrando pra gente só o 9 como solução. Só cuidado que a questão traz uma pegadinha que pra gente você não vai cair na pegadinha, é ou não é? Por quê? Bom, ele quer saber quantos trabalhadores realmente executaram o serviço, certo? Aqui, o N, o 9, era o inicial, certo? Depois, quando alguns caras saíram da brincadeira, ficaram só 6 pessoas para fazer o serviço. Lá embaixo a gente tem o total recebido por cada uma, também os 10.800 dividido por 6, 1.800 para cada um. Tá aqui nossas respostas. Item A, 6, item B, 1.800. Tá tranquilo? Tá de boa? Bora para a próxima questão. Questão 2, geometria. Não podia ser diferente, não é? FUVEST em geometria? Não tem FUVEST, não é? 3, 6, geometria. Ele fala pra gente, percorre-se o paralelograma ABCD em sentido anti-horário. A partir de cada vértice atingido ao longo do percurso, prolonga-se o lado recém-percorrido, construindo-se um segmento de mesmo comprimento, que é esse lado. As extremidades dos prolongamentos são denotadas por A', B', C', D', pena que não vai até H', é ou não é? De modo que os novos segmentos sejam A', B', C', D'. Dado que AB é igual a 4 e que a distância de D, a reta determinada por A, e B é 3. Calcule a área do... 3 itens pra gente, 3 áreas que a gente tem que calcular, certo? Bom, começando a primeira área aqui, a gente tem o paralelogramo. Paralelogramo fácil, cara, tranquilo. A gente já sabe que a área de um paralelograma é sempre a base vezes a altura. Sem mais delongas, tá lá, 4 vezes 3, 12. Item A, ridículo. Ridículo. Item B, um pouco mais malandro. Ele quer agora desse triângulo BB'C, certo? Legal. Vamos um pouquinho então na lousa
para dar uma rabiscada nisso aí, só para ver um pouco, vem comigo. Aqui, repara que se eu prolongasse essa figura, aqui, aqui e aqui, eu teria o mesmo paralelogramo que eu tinha aqui embaixo. É o mesmo cara, é ou não é? Trazendo para cá, inclusive, o comprimento dos lados é igual. Esse é igual a esse, e por aí vai, certo? Então, aquela altura inicial do nosso paralelogramo, que era de 3, também vai ser a altura desse novo paralelogramo. Essa era a malandragem da questão, encontrar a altura desse nosso triângulo. Bom, como a gente está careca de saber, pelo menos um de nós aqui está, 3 mais 3 vai dar 6. Eu vou cair numa nova altura do triângulo, que é igual a 6. E aí, para finalizar, a base, que é 4, vezes a altura, o nosso 3 mais 3 aqui, dividido por 2, base vezes a altura sobre 2, a gente vai cair na resposta, o nosso 12, que é a área do triângulo B''C'. Tá ok? Tá tranquilo? Tá de boa? Questão tranquila, né? Tem só essa pegadinha, como achar a altura do triângulo. Mas o cara malaco, o cara tranquilo conseguiu chegar. Item C agora um pouquinho mais enfadonho. Ele quer agora a área do quadrilátero A'B', C'D', certo? Aqui a gente representou para vocês a figura e os lados que são iguais, dadas as informações do enunciado, que o prolongamento tinha o mesmo comprimento do segmento e tal. Bom, a gente pintou aqui de laranja para você a região nova que vai ser calculada. Mas para não bater uma confusão, de novo, eu vou no quadrinho, eu não é? Gosto de escrever, gosto de desenhar. Vamos junto então para organizar esse pensamento. Vem em mim! Essa área laranja é uma das áreas que devem ser calculadas. Ela aparece de novo aqui embaixo. Então, vou ter essa área em vermelho aparecendo 2 vezes. Depois, tem aquele triângulo da anterior, olha ele aqui. O triângulo da anterior tá na brincadeira também. E agora ele aparece 2 vezes, uma aqui, outra ali. E para finalizar, a última área que falta para completar o nosso quadrilátero é a área do paralelogramo que a gente viu no item A. Ou seja, ele pegou o que a gente descobriu no item A, o que a gente descobriu no item B, uma nova informação no item C, só que agora simplesmente ele somou todo mundo. Para não pedir A'B', ele resolveu pedir o grandão para botar vocês para pensar. Aqui nada demais, nada de terror. Começamos calculando primeiro a área desse triângulo B''C, que a gente já tinha antes. Tá aqui nossa área vermelha, nossa área verde, perdão. Tá aqui toda bonitinha. O B''C e o D''A, nossa área em verde. Depois, a gente foi calcular a área do CC''D, que é o que tá lá pra gente em vermelho. Ela tá aqui. Essa área em vermelho, ele calculou através da fórmula de um triângulo mesmo. A base, que vai ser 4 daqui com 4 dali, 4 mais 4, 8, vezes 3, que continua sendo a altura, que a gente descobriu no item anterior, dividido por 2, base vezes altura sobre 2. E aí, nossa área vermelhinha deu 12. Para finalizar a questão, basicamente o que a gente vai fazer? Vai juntar as áreas. A área azul mais a nossa área verdinha, só que multiplicada por 2, porque são 2 triângulos, e depois nossa área vermelhosa, sangue, porque são 2 triângulos também. Usando os cálculos que eu já tinha, tá lá a nossa solução. 60 é a resposta do item.
Tudo bem? Uma questão que não tinha muitas contas, mas uma questão com uma ótima visão geométrica, certo? Uma questão que particularmente eu adorei na prova. Por quê? Quem sabe, quem consegue visualizar, faz rápido a questão, quem não consegue não. É uma questão que ela não ganha você no cansaço, no número de contas, não. O grande problema está aqui. Se você conseguiu pensar, fica tranquilo. Tudo bem, bem melhor do que aquela questão trabalhosa que não seleciona, só toma tempo. Tudo bem? Próxima questão, questão 3, também bonita. Ele fala, um guindaste instalado em um terreno plano tem 2 braços, né? Ah, ruim, né? Tá, mal. Podia não ter feito, mas fiz. E um terreno plano tem 2 braços articulados que se movem em um plano vertical, perpendicular ao plano do chão. Na figura, os pontos OP1 e P2 representam, respectivamente, a articulação de um dos braços com a base, a articulação dos 2 braços e a extremidade livre do guindaste. O braço OP1 tem comprimento 6 e o braço P1, P2 tem comprimento 2. Num dado momento, a altura de P2 é 2, P2 está a uma altura menor do que P1 e a distância de O a P2 é 2 raiz de 10, sendo que o pé da perpendicular de P2 ao plano do chão determine o item A, o seno e o cosseno do ângulo blá, o item B, a medida do ângulo blá, e o item C, o seno do ângulo blue. Vamos lá, vamos lá. O enunciado é grande, é confuso, é trabalhoso, mas ele descreve basicamente o que a gente tem aqui, já está representado, só dá alguns números. Então a gente já começa a nossa resolução analisando essa figura e seus números, certo? Aqui eu fiz o seguinte, para descobrir o valor do seno pedido, que é o nosso θ aqui na brincadeira, certo? O ângulo que está lá embaixo, a gente vai fazer o seguinte, traçou, fez todas as construções que a questão queria e chegou nesses valores, 6, 2, 2, 2 raiz de 10 que eu já tinha, certo? Aí, nessa brincadeira, eu vou aplicar um teorema de Pitágoras aqui no comprimento de OQ e descobrir um 6, certo? Então, só para ficar mais fácil de visualizar, de novo, vou usar e abusar do quadrinho para a gente conseguir comparar onde está esse cara. Aqui, quando eu fiz o Pitágoras, eu descobri o valor de 6 para esse lado aqui, certo? Para calcular o seno e o cosseno desse θ foi a coisa mais fácil do mundo. Como isso aqui é um triângulo retângulo, para calcular o seno do θ, eu fiz simplesmente o cateto oposto pela hipotenusa e depois, para calcular o cosseno, eu fiz o cateto adjacente também pela hipotenusa, certo? Chegando nos valores de raiz de 10 sobre 10 para o seno e 3 raiz de 10 sobre 10 para o cosseno. Nada demais, nada de terrível, certo? Basicamente um Pitágoras e relação trigonométrica. A coisa avança, mas nem tanto. Um grande conceito, um conceito legal, que raramente é bem explorado, e aqui eu até acredito que tenha sido. No item B, ele pede a medida do ângulo OP1, P2 entre os braços. É o que a gente chama aqui de alfa, certo? Bom, para calcular esse alfa, repara no que eu tenho. Aparecem 2 triângulos na figura. Um deles tem lado 2, 6 e 2 raiz de 10. O outro tem 2, 6 e 2 raiz de 10. Acabou, né? São triângulos congruentes, têm os mesmos lados. Os lados são exatamente iguais. Caso lado, lado, lado. 3 lados iguais são triângulos congruentes. Se eles são triângulos congruentes, além dos lados, os ângulos precisam ser iguais. Ou seja, esse ângulo de 90 graus que aparece aqui também teria que aparecer no outro triângulo todo especial. Portanto, alfa é 90 graus. Matamos o item B, congruência, um item tópico muito legal de ser explorado. Próximo, item C. Agora ele quer o seno entre o braço e o chão.
O caso seria esses dois tetas que eu tenho aqui, não é? Seno do primeiro e do segundo. Bom, basicamente, se eu tenho dois tetas, nada mais justo que calcular o seno de 2 teta. A gente lembra que a formulinha do seno de 2 teta era 2 seno teta cosseno teta. Seno teta e cosseno teta que a gente já tinha calculado no item A, só jogar e se divertir a la Gangnam Style, é ou não é? A resposta pra gente, 3/5 matou, certo? Questão 3, bonita, não é difícil, não é terrível, certo? Bora pra 4. 4 chega com o nosso querido Sócrates. Pode ser jogador, pode ser filósofo, pode ser o que você quiser, né? Sócrates e Xantipa, um amigo estranho, enfrentam-se em um popular jogo de tabuleiro. Não sei que jogo é esse. Que envolve a conquista e ocupação de territórios em um mapa. Não sabe que jogo é, né? Aquele que sempre dá briga entre amigos, né? Tá, não vou falar o nome, né? Guerra, acabando com amizades desde 1986, né? Não é? Nunca termina bem esse jogo, né? É curioso, né? Os caras jogam, tá todo mundo se divertindo e de repente, conquistei o SNI, né? Não tem graça nenhuma, o cara ganha, tá? É zoado, é zoado. Enfim, Sócrates ataca jogando 3 dados, olha, 4 exércitos lá no Brasil. E Xantipa se defende com 2, tem só 2 exércitos para defender uma capital. Depois de lançados os dados, que são honestos, o dado não rouba, não cheira, não faz nada de errado, Sócrates terá conquistado um terreno se e somente se as 2 condições seguintes forem satisfeitas. O maior valor obtido em seus dados for maior que o maior valor obtido por Xantipa, e algum outro dado do Sócrates cair com um valor maior que o menor valor obtido por Xantipa. No item A, ele quer saber qual a probabilidade do Sócrates ganhar se o Xantipa tirar 5 e 5. No item B, qual a probabilidade do Sócrates ganhar se o Xantipa tirar 5 e 4. Ou seja, Xantipa é sortudo, velho, certo? O cara nasceu com aquilo pra lua. O que não interessa a gente, vamos só calcular a probabilidade. Agora, como tem muita conta aparecendo na tela de vocês, parece o mapa do inferno amassado e parece mesmo, repara quanto 66 juntam, né? 666, 666, 666, é o coisa do mal. Então vamos na lozinha, vamos rabiscar junto para conseguir perceber legal o que está acontecendo aqui com a gente, certo? Bom, para começar, no caso em que o Xantipa tira 5 e 5, baseado nas regras que o cara exemplificou ali no enunciado, a única coisa que o Sócrates pode fazer para ganhar é tirar 666 mais um 66 aparecendo na brincadeira, ou ele até pode tirar 66 um N, só que esse N não pode mais ser 6. Repara que eu não podia fazer o último não importando. Tem que considerar essas 2 situações. Aqui tranquilo. Para a primeira situação, os 3 dados dando 6, 1/6, 1/6, 1/6. Para a segunda situação agora, eu tenho 1/6 para o primeiro dado, 1/6 para o segundo e agora 5/6 para o terceiro. Qualquer coisa menos o 6. Só não esquece que nesse caso tem que permutar. Então entrou aqui o nosso 3 fatorial, 2 fatorial. Permutação de 3 com repetição de 2. Na linha de baixo agora, virou simplesmente cálculos, e esses cálculos nos levam à resposta 2/27. Tudo bem? Questão feia, mas o item B é pior, porque agora no item B, o nosso Xantipa tirou 5/4. Fala, Pedrão, mais fácil de ganhar. Concordo, só mais difícil de calcular. Agora os casos que fazem Sócrates vencer vão ser o seguinte: 666 e 66N com N diferente de 6 continuam sendo válidos. Lembrando que a gente estava trabalhando com esses casos já no item anterior, então não tem terror. A gente já calculou. Só que agora entram novas possibilidades. Eu posso ter o 655 e o 65M, em que esse M é diferente de 5,
para não cair nesse caso aqui, e diferente de 6, para não cair em nenhum caso daqui, certo? Os cálculos são chatos, os cálculos são terríveis, mas estão aqui na lousa. Esse representa o cálculo que a gente já fez no item A. A única coisa que ele fez foi simplificar isso aqui. E os outros dois cálculos representam o que foi feito de novo. O 655 e o 65M. Só calculando, jogando valores, a gente chega na resposta de 43 sobre 216. Um espetáculo, uma lousa toda colorida. Patrocínio Fruit Loops, tudo bem? Tá tranquilo? Tá de boa? Questão mais difícil da prova, na minha opinião, certo? Questão que provavelmente muita gente tem errado, certo? Cai em várias pegadinhas, em vários outros tipos de resolução, porque ela tem muitas intersecções, situações que se repetem, que fica muito difícil de enxergar. Uma questão venenosa, certo? Venenosa aí, né? Tá, eu não gosto dessa música. Vambora! Vambora! Você, menina veneno, vem comigo. Questão 5, penúltima questão da prova, e não podia faltar geometria espacial, geoespacial, um espetáculo. Ele fala, no paralelepípedo reto retângulo A, B, C, D, E, F, G, H, nossa, ele sabe o alfabeto, não é? Da figura tem-se AB igual a 2, AD igual a 3 e AE igual a 4. Ele pergunta qual a área do triângulo ABD, qual o volume do tetraedro ABD, um monte de volume, um monte de coisa desgraçada, é ou não é? Vou separar em 4 resoluções com calma, porque a coisa é um pouquinho mais hardcore de visualizar. A primeira é bem facinho, então só jogando os dados do enunciado aqui, repara que isso é um paralelepípedo, saber que um lado vale 2 já garante um monte, outro eu já sei todos os lados do desgraçado. E o item é bem bobinho, ele quer saber a área do triângulo ABP, tranquilo. ABP, que está aqui em cima, certo? Inclusive é ABD, tá? Aí apareceu um P, coisa de maluco, tal, muito álcool. ABD aqui na brincadeira, né? Até vou na lozinha corrigir para você não confundir aí. Só aqui, ó. Só que é um Dzinho aí, né? ABD e tal. Bom, sem mais delongas, o ABD tá aqui, né? O ABD tá aqui. É um triângulo retângulo. E a gente mata fazendo a área do triângulo retângulo. A resposta do A é 3. Essa foi bem frouxa, essa foi bem tranquilinha, certo? Bom, vou continuar aqui na lousa porque a coisa agora é um pouco mais ampla. No item B, agora ele quer saber a área da figura do tetraedro ABDE. Essa aqui, para quem não conseguiu visualizar, eu vou rabiscar na anterior de novo. Eu tenho ainda aquele triângulo ABD, só que agora eu vou ligar no vértice E. Tá aqui. Essa é a figura que eu tenho, que apareceu lá do lado do seguinte jeito, assim. Tá tranquilo? O cálculo também não foi difícil. A gente pegou a área daquele triângulo, que já sabia quanto valia, e aí fez a área de uma pirâmide, o volume de uma pirâmide. A base vezes a altura 4, só não vai esquecer de dividir por 3, hein, velho? E aí corta um com o outro. A resposta do item B é 4. Aumentando um pouco mais a dificuldade, item C. Agora ele quer saber a área do triângulo BDE. Para visualizar esse triângulo, eu vou de novo na figura rabiscar. O triângulo BDE seria o seguinte, eu traço de B até D e depois desço aqui para o E. Esse é o nosso triângulo. Na figura lá, vocês vão reparar que apareceu uma altura, essa altura seria a brincadeira aqui no meio. Tá tranquilo? Tá de boa? Bom, vamos lá então para aquela. Aqui.
Para resolver, a gente começou fazendo o Teorema de Pitágoras nos dois triângulos que eu tenho, vendo que eu separei aqui como altura, já que eu preciso da altura para calcular a área, já que eu sei que a base é o nosso raiz de 13. Para isso, eu separei dois caras, um que vale n e o outro que vale raiz de 13 menos n. Mandando dois Pitágoras aqui na brincadeira, a gente acabou descobrindo uma altura de 2 raiz de 61 sobre raiz de 13. Espetáculo de número, não é? Para finalizar e calcular a área do triângulo, é só fazer a base vezes a altura sobre 2, que vai dar pra gente uma área de raiz de 61. Tá tranquilo? Tá de boa? Então, o último item dessa questão, o item D, que agora ele quer saber qual o comprimento desse segmento novo, já que ele criou esse ponto D, e isso é baseado na nossa questão do item B. Basicamente, ele agora só pegou um ponto daqui e ligou aqui. Bom, como a figura continua sendo a mesma, eu vou fazer o seguinte. O volume desse cara eu já sei quanto que vale. A gente calculou no item B. O que eu vou fazer é calcular o volume de outro jeito. Vou pegar aquele triângulo que a gente acabou de fazer no item C, sabendo da área desse triângulo e considerando isso uma altura dessa pirâmide, eu vou igualar o volume da pirâmide ao que eu descobri no item B e C. Então tá aqui. Utilizando as informações do item B e C, eu posso falar que o volume dessa figura, a base, raiz de 61, vezes a altura, o nosso x sobre 3, é igual ao 4 que eu descobri no item B. Jogando para lá, eu chego na resposta. Mais um número espetacular, 12 raiz de 61 sobre 61, para a nossa alegria, não é? Tá tranquilo? Tá de boa? Última questão da prova, então. A questão 6, ela fala assim, considere um polinômio. Eu considero ele pra caramba, cara. Eu considero demais esse polinômio. O polinômio é o p de x, que é igual a x à quarta mais 1. Ele quer que eu ache todas as raízes complexas, nem tenta achar real, miou rolê. E depois ele quer que eu escreva esse polinômio como produto de dois polinômios do segundo grau, e o importante, coeficientes reais, certo? O item A a gente vai fazer o seguinte. Como eu quero descobrir a raiz, eu vou chamar p de x de 0. Ou seja, x à quarta mais 1 vai ser igual a 0. Jogando 1 para o outro lado, eu vou cair. X à quarta vai ser igual a menos 1. Menos 1 é um número complexo, certo? Todo número, seja ele real ou imaginário, é complexo. Como eu quero descobrir as raízes complexas, basicamente eu quero saber quais números que à quarta vão dar menos 1. Chamei esse menos 1 de um número complexo z e escrevi aqui na forma trigonométrica, certo? Lembra? Rho cosseno teta mais i seno teta. Certo? Bom, descobrir a forma trigonométrica você já sabe, só olhar o ângulo, só olhar o afixo no plano complexo de Archan-Gauss. Depois disso, a gente vai aplicar a fórmula de Moivre para tirar as raízes quartas, lembra? Eu coloquei o π dividido por 4 e ainda acrescentei o 2kπ sobre 4. Esse k pertence aos inteiros e agora eu tenho que testar valores até eles começarem a se repetir, certo? São 4 raízes, já que é um polinômio à quarta, eu tenho que descobrir elas. Bom, só jogando k e se divertindo, a gente tirou as contas para facilitar a sua vida. Quando você joga o k igual a 0 na equação, vai morrer um monte de gente e vai sobrar, lembrando dos valores de cosseno e seno de π sobre 4, vai ter raiz de 2 sobre 2 mais i raiz de 2 sobre 2. Jogando k igual a 1, a gente troca o sinal do primeiro. Jogando k igual a 2, trocou do segundo também. Jogando k igual a 3,
volta a ser o primeiro, mas o segundo está trocado. E com isso a gente chega nas nossas 4 raízes complexas. Raiz de 2 sobre 2 mais i raiz de 2 sobre 2, boto menos, boto mais e vai passear. 4 raízes, você vai escrever mais raiz de 2 do que você escreveu na sua vida inteira, só nessa questão. Vai, filhão, certo? Último item para finalizar nossa epopeia da FUVEST segunda fase. Aqui, o item B, você até poderia se basear naquelas raízes que você já fez. Aqui a gente usou um macete que foi várias vezes comentado em sala de aula, inclusive nos aprofundamentos, simulados e por aí vai, que é a fatoração do x² mais 1. Só para a galera que pode se perder na brincadeira, eu vou fazer o seguinte, vou na lousinha mostrar a passagem. Para conseguir fatorar esse x² mais 1, eu acrescentei 2x². Isso para que esse cara vire um quadrado perfeito. Ai, Pedrão, mas você pode inventar coisas. Não é que eu inventei, né, velho? Eu coloquei 2x². Então eu tenho que tirar 2x². Não vai só colocar, né? Cara, eu coloquei 2x² e não fez mais nada. Errou, mudou a questão. Você tem que manter como tá. Daqui o próximo passo, cuidado, tem muita gente que vai lá e corta, né? Aí, né? A questão ficou infinita, né? Você bota, depois corta. Aí, garoto, cala a boca, né, velho? Não vai... Opa, até passou. Não vai cortar o negócio, certo? Esse polinômio aqui, essa expressão, eu vou simplificar. Vai ficar esse termo, x² mais 1 ao quadrado. O outro termo eu vou chamar de raiz de 2x ao quadrado. Repara que quando o quadrado volta para cá, volta a ser o que ele era. Só que agora eu tenho 2 caras que estão ao quadrado. Subtração de 2 caras ao quadrado é a nossa diferença de quadrados. O primeiro mais o segundo vezes o primeiro menos o segundo. Como isso são 2 polinômios de segundo grau, eu escrevi o meu número como a multiplicação de 2 polinômios do segundo grau, como ele queria. Tudo bem? Tá tranquilo? Foi de boa? Conseguiu matar? Tranquilo, né? Tranquilo. Tá certinho. Senhoras e senhores, chegamos então no fim dessa resolução. A FUVEST, como eu falei, manteve um padrão de dificuldade, mas uma prova muito boa, muito bem elaborada. Eu queria até particularmente dar os parabéns. Eu acho que essa prova vai conseguir selecionar os melhores candidatos, tanto no tempo quanto nos conceitos, e predominou, claro, a geometria, como é de costume na FUVEST, ainda que não caiu geoanalítica, para não falar besteira, né? Tudo bem? Então, senhoras e senhores, espero que todos tenham ido muito bem. Tenho certeza que arrepiaram. Forte abraço para vocês que estavam esperando a FUVEST agora. Tenham um bom descanso, tem até Unicamp, é uma coisa de maluco, mas vai com tudo e boa sorte. Forte abraço, bom descanso e tchau! Valeu! Fui!